Agora a gente vai falar o seguinte, essa semana começa com uma expectativa muito grande em Brasília para quem deve assumir o lugar do ministro Teori Zavascki, que morreu na semana passada vítima daquele acidente aéreo. Foi um final de semana de luto, do sepultamento, das despedidas ao ministro Teori. A semana começa já com as especulações, inclusive possibilidade da própria ministra Carmen Lúcia, que é a presidente do Supremo Tribunal Federal, homologar as delações premiadas que estão lá no gabinete do ministro Teori a cargo dos assessores jurídicos. Foram ouvidos 77 executivos e ex-executivos da Odebrecht. Essas delações se revelam uma bomba política para os próximos meses e aí a gente vai saber o que vai acontecer no Supremo. Então, a gente convidou o presidente da OAB Piauí, advogado Chico Lucas. Bom dia, presidente, tudo bem? Obrigada por ter vindo aqui ao Notícia da Manhã. É sempre um observador, lógico, desse panorama jurídico brasileiro, a corte máxima do nosso país, diante dessa expectativa de homologação das delações, mas principalmente já da escolha do substituto de Teori. Na sua visão, e pelo que se especula, inclusive, no final da semana passada, deixando aí o nome do ex-presidente da OAB Piauí, piauiense, meio maranhense, meio piauiense, o advogado Marcos Vinícius Furtado, mas outros nomes já começam a aparecer com muita força para essa substituição. Como é que você acha que deve o Supremo se conduzir durante essa semana? Olha, a gente está assim numa expectativa muito grande de quem será o nome a ser escolhido. A OAB fechou por questão. Nós entendemos que a relatoria não fica a cargo de quem vai ser indicado pelo Michel Temer. Existe uma discussão se nos 30 dias o Michel Temer indicar o nome, esse seria o relator da Lava Jato. Sim. Se ultrapassar os 30 dias, ele vai ser redistribuído ou entre os membros da segunda turma ou entre os membros do plenário, ou seja, todos os outros ministros, com exceção da presidente. Mas, em relação à Lava Jato especial, o presidente nacional da Ordem, o Cláudio Lamáquia, emitiu uma nota, e depois de discutir com todos os presidentes e com o Conselho Federal, para que a própria ministra Carmen Lúcia homologue. Já que é um trabalho que vem sendo desenvolvido, tem um corpo de assessores, foram vários meses, então, vamos dizer assim, a coisa já está pronta. O ministro Teori iria esta semana homologar as centenas de delações premiadas dos executivos da Odebrecht. Então, para que não haja nenhuma dúvida sobre a lisura do procedimento, que a própria ministra faça logo a homologação. Mas há um cabimento jurídico para isso? Olha, diante de uma emergência, sim. Ela não seria a relatora do processo, ela ia simplesmente homologar um ato, né, das delações, ou seja, seria um ato, ela ia ser uma relatora ad hoc, como a gente chama, que é para o ato, por conta da necessidade de dar uma vestimenta de lisura ao procedimento. Lógico que ela não pode ser relatora porque ela é presidente. Sim. Ela ia simplesmente homologar, ou seja, dar publicidade, muita dúvida sobre o que o relator vai fazer, se vai, de fato, mostrar todos os nomes que estão lá nas delações ou se vai haver alguns cortes em função de interesses políticos. Eu acho que nesse momento em que a sociedade clama por transparência, a gente não pode ter nenhuma dúvida de quais são os nomes envolvidos. Então, a ministra Carmen Lúcia poderia dar essa publicidade necessária às delações que já estavam prontas, todos esperavam que o ministro Teori fizesse a homologação. Então, a OAB fez questão para que nem o novo relator possa ter ingerência sobre os atos, nem o relator escolhido por uma redistribuição, ainda que sejam os atuais membros do Supremo Tribunal Federal. Só pelo comportamento do ministro Teori ao longo de toda a Lava Jato desde 2014, é lógico que ele homologaria essas decisões, na minha opinião. Elivaldo. Presidente, e na sucessão do ministro no Supremo Tribunal Federal, em quem a OAB aposta? Olha, a gente não tem assim... Lógico que a gente tem alguns nomes, mas como é uma escolha do presidente, existem aqueles que são cotados. Eu acredito que ele vai escolher alguém ideologicamente afinado com suas posições, uma pessoa mais conservadora, não ligado pessoalmente a ele, já que essa vai ser a sucessão, vai ser a escolha mais fiscalizada, né? Todo mundo vai olhar. Sempre nós tivemos uma escolha observada pelo mundo jurídico, mas agora até todos os atores sociais, a imprensa vão olhar com muito mais, vamos dizer assim, mais cuidado quem é aquela pessoa escolhida. Se fala muito no Ives Gandra Filho, porque ele é ligado ao PSDB de São Paulo, então assim, o pai dele é um dos juristas mais conceituados, então o pessoal de Brasília, porque a gente teve contato, fala que ele é um dos nomes mais cotados. Mas a gente não pode dizer que existe um nome a ser escolhido, né? Além da ligação dele com o ministro Gilmar Mendes,
que tem se mostrado uma pessoa muito próxima do governo, Michel Temer. Inclusive, ontem estavam reunidos, então isso acaba aumentando as especulações em torno de alguns nomes. Agora, o que a gente torce é que ele faça uma escolha de uma pessoa que tenha uma conduta ilibada, né? Porque a gente tem grandes juristas, mas o que é mais importante, eu acho, nesse momento, além de ser um grande jurista, é que tenha uma conduta ilibada, que seja uma pessoa respeitável, que tenha posições progressistas para que a gente continue nesse sentido. A gente tem muito medo de uma composição que seja conservadora, que retroceda no que diz respeito aos avanços dos direitos. E o que é pior, que de algum modo possa ser ligado a algum grupo político. Esse é o grande temor, né? Que nesse momento a sociedade aguarda aí, tanto na redistribuição desses processos, se for através de sorteio ou se cair de fato na mão do próximo indicado pelo presidente Michel Temer. Eu queria agradecer ao advogado Chico Lucas, que é o presidente da OAB Piauí, então dando aqui pra gente uma luz sobre o que pode acontecer essa semana em Brasília, olhos voltados para essa orientação e decisão lá no Supremo Tribunal Federal, se é que sai alguma coisa também essa semana. Muito obrigada, bom dia. Eu que agradeço, Nádia, Elivaldo, e aos telespectadores, estou sempre à disposição. Muito obrigada. Elivaldo, vamos à última de hoje. Nádia, ainda sobre mudança de partido. O PPS já não conta mais com o ex-governador Zé Filho em suas fileiras. Ele deve mesmo deixar a sigla, apesar de não ter anunciado ainda publicamente. Para tentar compensar essa perda, o jornalista Mário Rogério, que é da direção estadual do PPS, formalizou um convite para tentar atrair o deputado estadual Robert Rios Magalhães, que já vem sendo assediado por muitos partidos que não estarão juntos com o PT em 2018. Com isso, ele acaba sendo uma peça importante desse jogo. E mais, no PPS, o Robert teria toda a garantia de se candidatar a qualquer cargo eletivo que ele imaginasse, inclusive o que ele já planeja e trabalha, que é o de senador. Em 2018. Obrigada, Elivaldo. Até logo mais ao meio-dia no Jornal do Piauí. Pois é, Nádia, um grande abraço, até lá. E já na coluna Tempo Real no cidadeverde.com.